Sutra Sagrada Palavras do Anjo. O anjo torna a falar. Suas palavras, elevando-se ao céu, formam um arco-íris multicolor, espalhando-se sobre a terra, transformam-se numa bela sinfonia, ao som da qual dançam no céu querubins, com suas tênues vestes tremulando ao vento, trazendo nas mãos ramos de viçosas flores. Uma chuva de pétalas cai suavemente sobre a terra, transformando-a em perfeito paraíso. E o mensageiro do céu prossegue. Vim para revelar as palavras de Deus, que é perfeição. Aquilo que Deus me revelou, revelo a vós também. Aquilo que Deus me disse, digo a vós também. Sou o enviado do Criador. Sou a palavra do Criador. Sou a vibração do Criador. Venho do Criador e vos ilumino com a palavra. Sendo eu luz do Criador, onde incide minha luz, não há trevas, nem doença, nem envelhecimento, nem morte. Aquele que crê em minhas palavras alcança a vida infinita e brilha para sempre, pois sou a palavra do Criador. As palavras que digo não são ditas por mim, mas por Deus que está em mim. E eu também ouço a voz de Deus nas palavras que pronuncio. Sou apenas uma trombeta. Homens, não adoreis a mim. Não louveis a Deus manifestado na forma. Todas as minhas virtudes provêm de Deus onipresente. Venerai a Deus que eu aponto e não a mim, pois sou apenas mensageiro, tendo eu próprio compreendido que minha essência é Deus. Faço-vos compreender que também vossa essência é Deus. A verdade para a qual deveis despertar em primeiro lugar é de que a essência de todas as pessoas é Deus. Sabei que a infinidade de almas humanas são todas reflexos do mesmo Espírito Divino, à semelhança de milhões de imagens de um mesmo objeto, refletidas em milhões de espelhos, dispostos em torno dele. Embora vossas almas pareçam diferir umas das outras e manifestem-se de diferentes formas, são todas reflexos do mesmo Espírito Divino e são uma única vida. Por isso, sois irmãos entre si. Se compreenderdes que todos os seres são irmãos, que todas as vidas são irmãs, que todas as criaturas formam um todo indivisível e que Deus é Pai de todos os seres, brotará espontaneamente em vós o sentimento de amor e louvor ao próximo. Portanto, não vos prendais à aparência do corpo físico, nem discrimineis vossos irmãos segundo a aparência. A aparência nada mais é que reflexo de vosso pensamento. Como poderia a vida que é eterna estar alojada no corpo carnal que envelhece e morre? Tendo assim dito o anjo, os querubins que dançavam no céu juntam-se diante dele e o saúdam com reverência. Um deles, que veste um delicado manto verde claro e que demonstra ser o mais sábio, adianta-se e assim questiona. Mas, decano da vida, os cientistas modernos dizem que o homem raciocina com o cérebro e sente através dos neurônios. Se, como dizeis, não existe cérebro nem neurônios, como pode o homem raciocinar e sentir? O anjo continua. É ilusão pensar que o prazer e a dor e as demais sensações estejam na matéria conhecida como corpo carnal. Porque o corpo é nada, porque ele é apenas projeção da mente, desempenha melhor suas funções quando o homem vive despreocupado com seu corpo. Por trás do corpo existe a mente, que através do filme mental projeta a imagem do corpo na tela do mundo fenomênico.
Desfazeis a ilusão de que sois corpos carnais. Mesmo no mundo da projeção, os cientistas mais eminentes não veem o homem como corpo e esclarecem que os sentidos são atributos da mente, que atua por trás do corpo. Não vistes o caso do paciente do grande médico italiano Lombroso? O paciente que sofrera deslocamento do sentido da visão não conseguia ver com a ponta dos dedos em vez de ver com os olhos? Nas extremidades digitais não existe o globo ocular, nem retina, nem nervo óptico, mas o paciente conseguia ver através delas. Isso prova que os sentidos não estão no corpo carnal, não estão nos neurônios, estão na mente que atua por trás deles. Quando a mente decide ver, até as extremidades digitais são capazes de ver. E mesmo na ausência de extremidades digitais, consegue-se ver e também ouvir. São casos de clarividência e clareaudiência. Não é que o imortal Beethoven compôs suas mais célebres obras no final de sua vida, quando já estava surdo? Embora os ouvidos físicos dele fossem incapazes de ouvir, seus ouvidos espirituais estavam despertos e ele conseguia compor maravilhosas músicas, distinguindo os sons ao tocar as teclas do piano. Portanto, é realidade e não teoria que o homem, desde que sua mente transcenda o corpo carnal, pode ver sem olhos, ouvir sem ouvidos e tocar nos objetos sem ter corpo físico. Indaga então o querubim: Senhor, concordo que seja possível ver e ouvir sem ter olhos e ouvidos. Mas como é possível tocar nos objetos sem ter corpo físico? Prossegue o anjo: Não vistes recentes experimentos de fenômenos paranormais? O médium, mesmo atado à cadeira, de modo a não poder se mover, consegue, através da força mental, levitar uma mesa, fazer objetos voarem no espaço, fazer megafones levitados emitirem vozes ou tocar sanfonas levitadas. Esses exemplos provam que é possível tocar nos objetos e até movê-los sem que haja participação do corpo físico. Se a mente consegue movimentar um objeto, é porque objeto e mente não são elementos distintos. O objeto é produto da mente. Isso é comparável à pintura de um artista plástico. A obra nada mais é que um produto da mente do artista e não o artista em si. Do mesmo modo, o corpo humano é produto da mente do homem e não o homem em si. A aparência física se torna bela ou feia segundo a mente. E também a saúde muda de estado segundo a mente. Quando o homem compreende este princípio, consegue dominar e modificar seu corpo segundo sua vontade. A ilusão leva o homem a se julgar corpo carnal, mas o corpo carnal não é o homem. Na sua imagem verdadeira, o homem é filho de Deus, é vida imortal. Logo, não pode ser representado por um corpo carnal que é transitório e sujeito a nascimento e morte. Tudo que é transitório e sujeito a nascimento e morte não é essência. Nada mais é que projeção da mente. Mudando-se a mente, muda também a forma. A matéria não é a imagem verdadeira do ser. Ela apenas aparece ou desaparece em conformidade com a mente. A matéria é projeção da mente. Por isso, a matéria em si não possui consciência nem sentidos. Não sente dor nem doença. Esta é a característica da matéria. Se o corpo carnal sente a dor, que não pode estar na matéria, é devido à presença da mente que o torna sensível. Se o homem for hipnotizado e sua mente se afastar temporariamente do corpo, este não sentirá dor, mesmo que seja pungido com uma agulha ou cortado com um bisturi.
É assim que se realizam punções, bem como cirurgias, sem que o paciente sinta dor. Um corpo que foi abandonado pela mente é chamado de cadáver. Vistes alguma vez um cadáver sentir dor? Ele não sente dor porque a mente está ausente. Corpo vivo é um organismo que funciona segundo a mente. Portanto, o estado de um corpo vivo muda segundo a mente. Mentalizando-se a saúde, o corpo se fortalece. Mentalizando-se a doença, o corpo adoece. Portanto, mentalizai a saúde a todo instante, sem pensar na doença. Quando a mente abandona o corpo, este se torna cadáver. E à medida que vai se esvaindo a força inercial da mente, que mantém a forma do cadáver, este vai se decompondo até voltar a ser átomos. A mente que abandona o corpo conserva sua individualidade com sua própria força mental e continua a viver no mundo espiritual. Isso é o que se chama de espírito. Aquele que purificou a mente ingressa em um mundo espiritual elevado, adequado a ele. Aquele que não purificou a mente cria com sua força mental um ambiente adequado a ele e padece nesse ambiente. Portanto, mantende pensamentos sempre elevados e jamais penseis no mal, jamais penseis na impureza, jamais penseis no sofrimento, jamais penseis na doença. O mal, a impureza, o sofrimento e a doença não são criações de Deus. Eles nada mais são que fantasmas criados pela vossa mente. Vendo a escuridão, não a julgueis a existência real. A escuridão nada mais é que a ausência de luz. O mal, a impureza, o sofrimento e a doença são apenas estados em que está ausente a força criadora de Deus. O que Deus não criou é irreal. Irrealidade, a isto se dá o nome de mal, impureza, sofrimento ou doença. Então, por que temer o sofrimento que é irreal? Por que temer a doença que é irreal? Para quem se apavora no escuro, até uma folhagem parecerá um fantasma. Para aquele cuja mente está em treva e teme a doença, até a irreal doença parecerá existência real. Doença não é existência real, mas apenas sombra do temor. Quando a luz penetra na escuridão da mente e extingue o temor, a doença desaparece, evidenciando sua originária inexistência. Portanto, visualizai sempre a imagem da realidade harmônica, perfeita e pura. Visualizai sempre a imagem do Filho de Deus harmônico, perfeito e saudável. O homem é filho de Deus e nada além disso. De Deus que é perfeição não provém a infelicidade. De Deus que é perfeição não provém a doença. Infelicidade e doença não passam de produtos da ilusão dos 5 sentidos. Não temais a doença. A doença imaginada pelos 5 sentidos não pode afetar em nada a imagem verdadeira de vossa vida. Não pode infelicitar em nada a imagem verdadeira de vossa vida. Qualquer que seja a doença, qualquer que seja a infelicidade, nada mais são que miragens que encobrem a imagem verdadeira da vida. Essas miragens nascem da ilusão, ou seja, do desconhecimento da imagem verdadeira da vida. Quando se conscientiza a imagem verdadeira da vida, destrói-se a ilusão. Destruída a ilusão, extingue-se o temor. Extinto o temor, extinguem-se automaticamente todas as infelicidades e doenças. Tendo assim dito o anjo, surge no vazio do firmamento uma ilha paradisíaca, onde se ergue um palácio feito de cristal, em cujo trono o anjo toma assento. Querubins descem do céu, permeando o teto, e dispõem-se ao redor do anjo. Nisso não se sabe de onde vem. Ouve-se uma suave música celestial. Ao compasso desta, os querubins bailam harmoniosamente com suas delicadas vestes, tremulando ao vento.
No mar de anil que circunda a ilha, embarcações semelhantes às gôndolas de Veneza deslizam silenciosamente, formando um cenário de grande paz. Nisso, do palácio de cristal, ecoa no espaço a voz do anjo que, apontando à terra, diz: Vede, eis o mundo da imagem verdadeira. O mundo da imagem verdadeira é o reino do Pai, é o reino dos céus, é o paraíso. No reino do Pai há muitas moradas. Todas as moradas do mundo da imagem verdadeira são Seishonoye. Logo, para seus moradores não há fome, não há tristeza, não há discórdia, não há doença. Tudo é necessário. Aparece, segundo a vontade de cada um, e cumprida a finalidade, desaparece por si mesmo. Mundo de harmonia, de fartura, de pureza, de beleza sublime, eis o mundo da imagem verdadeira, eis o vosso mundo. Não existe outro mundo além deste. Assim finaliza o anjo. Olhando-se para onde ele aponta, vêem-se fileiras de moradas Seishonoye, erguidas numa paisagem de fartura e de paz, onde todos os moradores dançam com incontida alegria. É o mundo paradisíaco. Fim da Sutra Sagrada.